Fala, turma! Turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre o Estatuto dos Funcionários Civis da cidade de Moju, no estado do Pará. Primeiramente, agradecer pela quantidade de visualizações, comentários, curtidas, tá? E se você está gostando, também se inscreva, curta, comente, compartilhe para um colega, porque vocês estão me ajudando a crescer. Eu ajudo vocês com mais vídeos como este, tá? Gente, mas antes de eu falar desse assunto tão importante, deixa eu falar para você. Eu também criei um pacote de simulados, com 3 simulados para o cargo de guarda municipal, tá? Aqui de Moju. E também vem como bônus o quê? Vem como bônus aí mais de 100 questões da legislação municipal, com direito administrativo, constitucional e o estatuto. E também, se você quiser somente a legislação municipal, tem um precinho muito bacana, tá? Menor que aí com um sanduíche que você comer, e esse caso vai estar ajudando a sua aprovação, tá? Gente, então deixa de enrolação e vamos ao que interessa, tá? Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver a posse. Mas antes de a gente ver aqui, que a gente fazer nosso esquema, o que vocês vão ver aqui? Primeiramente, a gente tem que ver o quê? A lei, porque quando é cobrado é a lei. Depois eu vou esquematizar, trazer uma linha do tempo, vai facilitar a sua vida. Lembrando que aqui a gente o quê? A gente memoriza, a gente aprende, a gente não decora. Quem decora é decorador. Vocês vão aprender para depois memorizar, porque vai facilitar a sua vida. Vamos lá. O que a gente vai ver agora? Ó? Vamos lá. O artigo 22, ele fala o seguinte: a posse terá lugar no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento mediante sua fixação no prédio da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. A requerimento do interessado, o prazo da posse poderá ser prorrogado até 60 dias ou por maior, a critério da autoridade competente, ocorrendo motivo relevante. Artigo 13º, será tornado sem efeito, por decreto, a nomeação se a posse não se verificar no prazo estabelecido. Artigo 17º, a posse é investidura em cargo público ou função gratificada, tá? Informações importantes, vamos lá, facilitar ainda mais a sua vida, tá? Gente, o que ele tá falando é o seguinte, ó, vocês vão fazer um concurso público, beleza? Aí vocês vão ser classificados. Quem concorda comigo, diga amém, né? Amém. Eu ouvi um amém? Amém, tá, gente? Vocês vão ser classificados dentro das vagas, vai homologar o concurso, que eles vão começar o quê? Convocar aqueles melhores colocados, tá? Por ordem o quê? De melhor colocação, é claro. Então, o que vai acontecer? Nosso primeiro ato aqui é o que é, gente? Coloca aí. É a publicação, ó. Coloca aí, ó. Eles vão publicar o ato de o quê, gente? Ó, o ato de provimento. Então, o que a gente tem que saber primeiro aqui? Que é essa publicação do ato de provimento. Beleza? Que aí, no estatuto, eles falam que vai ser fixado, né, na Prefeitura Municipal. Mas isso porque esse estatuto ele é um pouco antigo, de 89. Hoje, essa publicação ela é feita também no Diário Oficial da União, né, na internet. Ela é feita, essa convocação pode ser feita até através de e-mail, WhatsApp, telefonema e etc, tá? Pode ocorrer. Então, a publicação do ato de provimento. O que ele fala pra gente, ó? Que da publicação do ato de provimento até a posse, quantos dias, qual é o prazo da publicação do ato de provimento até a posse para o servidor o quê? Para o servidor tomar posse, beleza? Ele fala que o prazo é de 30 dias. Então coloca aí, gente, ó, prazo 30 dias. Então, nesse caso, vocês quando foram classificados, vocês vão ter, nesse caso, 30 dias para o quê? Para a posse. Coloca aqui, ó, nosso próximo assunto aqui, ó, é posse. Então você tem prazo de 30 dias para a posse. Vamos lá. Gente, o que ele fala mais? Esse prazo pode ser prorrogado? E aí? Pode. A gente viu que pode ser o quê? Prorrogado. Por quanto tempo? Coloca aí, ó. Esse prazo pode ser prorrogado por 60 dias, tá? E ele fala o seguinte, 60 dias ou o quê? Ou por mais tempo, né? Ou maior. Então, pode ser 70 ou maior. Por quê? Por critério da administração pública, tá? Essa prorrogação, ela pode ser 60 dias, tá? Ou maior para critério da administração pública, beleza? Então, prazo, 30 dias, também pode ser prorrogado por 60 dias. Coloca esses prazos aí, beleza? Para você não mais esquecer. Beleza, ó. Então, da publicação do ato de provimento até a posse, você tem o quê?
30 dias normal. Durante esse prazo que a gente viu, se você, nesse caso, não for na posse, qual o efeito vai acontecer, gente? Qual o efeito? Coloca aí. Gente, é sem efeito. Ele fala pra gente, ó. Não tem efeito nenhum. Por quê? Porque você, aqui ainda classificado, você não é servidor público. Se você não é servidor público, é sem efeito. Você não vai ser o quê? Exonerado. Porque você, nesse caso, da publicação do ato de provimento até, nesse caso, a posse, se você não entrar na posse lá, você for investido na posse no prazo legal, você vai o quê? Falar que é sem efeito, tá? Beleza, gente, ó. O que ele fala mais pra gente? Ele fala o seguinte, ó. O que ocorre na posse? Aí você coloca aqui, ó. Na posse vai ocorrer a investidura. Professor, o que quer dizer isso? Cuidado, gente, ó. A posse ocorre a investidura e não a nomeação, que eu peguei na tua prova. Professor, o que quer dizer isso, então? A posse ocorre a investidura, tá? Quer dizer o seguinte, que aqui você é investido no seu cargo. A partir desse momento, você o quê? Você já é servidor público, tá? E ele fala o que mais pra gente? Ele fala o seguinte, que na posse você deve apresentar o que? Declaração ainda, ó. Você tem que declaração de quê aqui, ó? Declaração de bens, tá? Aqui, ó, ele fala pra gente o seguinte, que aqui você tem que apresentar a declaração dos seus bens, beleza? Na investidura. Ah, professor, por que fala isso a lei? Que você tem que declarar seus bens aqui na investidura, na posse? Gente, porque nesse caso, a administração ela quer saber quanto dinheiro você entrou e quanto você vai sair no final lá, no seu caso que você sair daquele cargo, tá? Então é para isso que ela pede uma declaração sobre seus bens. Beleza, gente? Então, vamos ver quem fala pra gente. Então já sabe isso, a questão do prazo, é muito importante, 30 dias. A gente fala que aqui a posse ocorre investidura, também é muito cobrado em concurso, tá? E aqui você tem que apresentar a declaração dos bens na posse. Vamos lá, o que ele continua falando pra gente? Ele fala o seguinte, ó. É competente para dar posse o prefeito municipal. Beleza, bem tranquilo isso. O artigo 20, parágrafo único que a gente acabou de colocar. O funcionário declarar para que figurem obrigatoriamente no termo da posse os bens e valores que constituem o seu patrimônio. Então aqui, ó, você vai, nesse caso, declarar. Beleza? O que você vai declarar? Vamos completar aqui de novo para ficar mais bonitinho. Declaração de bens e valores, tá? Beleza, gente. E depois da posse, o que vai acontecer aqui na posse, ó? Coloca aqui. Na posse, você pode entrar em exercício, né? Não é exercício físico, não, gente. É exercício. O que quer dizer exercício? Você vai começar a sua atividade, tá? E diferente de outros estatutos, o exercício aqui pra gente, ele vai trazer não assuntos que geralmente não vai ser muito cobrado, tá? Eu trouxe alguns aqui pra gente dar uma leitura. Falou assim, exercício. O artigo 24, o início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados em assento individual, tá? Do funcionário. Você tem um assento individual do funcionário, gente, que é um assento funcional onde fica registrado, por exemplo, uma penalidade que você toma. É isso que ele está dizendo aqui. Artigo 25. Ao chefe do órgão para onde foi designado o funcionário, compete dar exercício. Artigo 27. Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao seu assento individual, beleza? Gente, então o exercício é isso, bem simples aqui, alguns artigos, tá? Nesse caso, ele não traz muito mais informações, ele não traz, por exemplo, quem já estudou outros estatutos, ele não traz um prazo que a gente tem da posse ao exercício, tá? Nesse caso, beleza? Ele só traz essas informações. Mas, nesse caso aqui, ó, vamos continuar. Gente, por que então o exercício ele é importante? Porque o exercício, ele começa a contar os prazos, tá? Ou seja, você começa a contar o prazo da sua remuneração quando você entra em exercício. Começa a contar o prazo da aposentadoria e um prazo importante que a gente tem aqui. Qual é o prazo que é importante? Também vai contar aqui a partir do exercício, que é o prazo do estágio probatório, nosso próprio tópico, tá? A gente vai falar agora do estágio probatório, tá? Então, vamos lá. O estágio probatório é nosso próximo tópico. Vamos ver, gente, na nossa linha do tempo. Vamos falar. O que tem de estágio probatório aqui, ó? Artigo 14 fala o seguinte, ó. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício
do funcionário nomeado em virtude de concurso. Parágrafo 1º, no período de estágio apura-se aos seguintes requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Então, gente, ó, vamos lá. O que vocês têm que saber aqui, gente? A questão do prazo, tá? Por quê? E aqui vem muitas perguntas que vocês fazem, né? Ô, professor, o prazo é 2 anos, não é inconstitucional, porque não fere a lei federal que fala, 8.112, que fala do prazo de 3 anos? Gente, aqui o estatuto é em 89, ele é antigo. Então, nesse caso de 2 anos, ele vai contra a lei federal que fala 3 anos, ou seja, aqui nesse caso o estatuto está desatualizado. Porém, é o seguinte, se lá na questão perguntar, vamos lá, se lá na questão perguntar, por exemplo, segundo o estatuto, se está no estatuto, né, que pode, essa questão ela pode até gerar uma anulação, mas está no estatuto 2 anos, tem que colocar o que está no estatuto, beleza? Mas dificilmente eles podem perguntar isso, na minha opinião, porque se perguntar pode causar muita até anulação da questão. Mas qual é o prazo do estágio probatório que está falando aí? É o prazo de 2 anos, tá? Beleza? Se perguntar de acordo com a Constituição Federal, da Constituição Federal, nesse caso, é 3 anos. Aqui no estatuto, se perguntar de acordo com o estatuto, é 2 anos, mesmo estando desatualizado, depois entra com recurso, qualquer coisa. Beleza? Então, o estágio probatório é no prazo de 2 anos. Primeira informação que a gente tem. E ele fala aqui, ó, que alguns requisitos serão avaliados, ó, idoneidade moral, assiduidade, disciplina e, nesse caso, eficiências, tá? Então, coloca aí, quais requisitos são avaliados no estágio probatório em 2 anos? Idoneidade moral, né? Aqui é bom que... O bom que aqui é o seguinte, ó, que nesse caso aqui, o bom que pelo menos os requisitos são menores do que a gente vê lá na lei federal. Idoneidade moral, aí eles vão ver também a questão de assiduidade. Beleza? O que ele vê também? Eficiência. Idoneidade moral, assiduidade, eficiência e mais o que? O último pra gente aqui, assiduidade, idoneidade moral, eficiência aí, disciplina, né? Então aqui, ó, são os requisitos de disciplina. Então tem que memorizar esses 4, bem tranquilo. Ó. Idoneidade moral, assiduidade, eficiência e disciplina são os requisitos avaliados nesse período do funcionário, tá? O que ele vai falar aqui pra gente ainda, ó? Coloca aqui, ó. Beleza? Então é isso. O período é 2 anos de efetivo exercício no estágio probatório. Verifica esses requisitos que a gente acabou de colocar. Beleza? O que fala pra gente, ó? Parágrafo 2º. Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de merecimento ao órgão de pessoal, o chefe do órgão em que sirva o funcionário, sujeito a estágio probatório, 4 meses antes do término desse, tá? Informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário, tendo visto os requisitos enumerados do item 1 a 5, tá? Então, ó, isso aqui que vai verificar. Esses que são os itens que eles fazem referência. Idoneidade moral, assiduidade, eficiência e disciplina. Tá? Aí ele fala o seguinte: em seguida, o órgão de pessoal formulará parecer escrito opinando sobre o merecimento do estagiário em relação a cada um dos requisitos e concluindo a favor ou contra a confirmação, tá? Vamos colocar essa informação aqui pra gente. Então ele fala o seguinte, ó, ele fala aqui, ó, quanto tempo, gente, ó, quanto tempo, colocar em vermelho, que é prazo pra gente, a gente coloca em vermelho porque é sempre importante. Quanto tempo até o fim do... Pega esse tempo aqui, gente, ó. 4 meses, tá? Então ele fala pra gente que quando é verificado, ó, 4 meses. Coloca, ó. 4 meses. Então, essa informação é importante. Então, aqui 4 meses vai ser avaliado esses requisitos aqui, ó. A gente tá vendo, ó. Então, em 4 meses, antes do quê? Ó, antes do fim. 4 meses antes do fim do estágio, tá? Coloca aí. Então, 4 meses antes do fim do estágio, o que vai acontecer? Vai se verificar esses requisitos. Aí, nesse caso, o estagiário, que fala que o estagiário aqui é aquele que está fazendo o estágio probatório. Esse parecer, ele pode ser a favor
ou contra. Ó. Em seguida, o órgão de pessoal formular parecer escrito opinando sobre o merecimento do estagiário em relação a cada um desses requisitos, concluindo a favor ou contra a confirmação, tá? Então coloca aí, ó. Então depois no finalzinho aqui, colocar até em outra cor, aqui, ó. Pode ser o que, gente, ó? Nesse caso, ele vai bater de forma escrita, que pode ser, nesse caso, um parecer, ó. Ele vai elaborar um parecer, e esse parecer ele pode ser o quê? A favor ou contra, tá? Beleza? Esse parecer pode ser a favor ou contra. Qual tempo, gente? 4 meses, isso é para não esquecer. Aí ele vai continuar aqui, ó. Desse parecer, se contrária à informação, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias, tá? Nesse caso, ó, desse parecer, se é contrária à confirmação, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias, tá? Então, nesse caso, gente, se esse parecer ele for o quê? Contra o estagiário, ele terá qual prazo nesse caso? Prazo de 5 dias, não é isso? Para se defender. Aí continua. Parágrafo 5º. Julgando o parecer e a defesa, o prefeito vai decidir, tá? Então, ele vai comunicar no prazo de 5 dias o estagiário e manda para quem? Para o prefeito decidir. Aí, parágrafo 6º. A apuração dos requisitos de se trata esse artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes do fim do estágio probatório, tá? Aqui, ó, vocês entenderam o que, então? Se a pessoa, então, coloca aqui, ó, estágio probatório. O que acontece, ó? Se a pessoa, nesse caso, estágio probatório, reprovar, coloca essa informação. Se ele reprovar, qual vai ser o quê? O efeito, nesse caso. Nesse caso, gente, ele vai ser o quê, ó? Exoneração. Então, a reprovação no estágio probatório gera o quê? A exoneração. Então, lembre-se disso aqui, ó, que isso aqui é muito importante. Se ele reprovar, ele vai ser exonerado. A exoneração. A reprovação do estágio probatório gera a exoneração, tá? Beleza, gente? Então, vamos continuar aqui nossa linha do tempo para agora. Beleza, gente? O que acontece, ó? Se nesse caso o parecer for a favor do estagiário, ó, se esse parecer for a favor, o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar aqui o nosso último tópico, que a gente vai ver agora. Ele ganha o que todos vocês estão buscando. O que vocês estão buscando? Que todo mundo quer? Está buscando a estabilidade. Então, vocês vão ganhar aqui, gente, a estabilidade. Beleza? O que todo mundo está buscando. Então, nesse caso, aqui, ó, se o parecer for a favor, ele vai ganhar a estabilidade. Mas, professor, por que todo mundo quer ser estável? Porque é tão importante a estabilidade. Gente, é importante a estabilidade porque, vamos lá ver, a pessoa só pode perder aqui no estatuto somente de 2 formas que ele vai trazer para a gente. Ó. Coloca lá, artigo 58. Um funcionário ocupante de cargo efetivo adquire estabilidade depois de 2 anos de exercício, quando nomeado em virtude de concurso, computando-se para efeito o período de estágio probatório em que tenha sido aprovado. Vamos lá. Parágrafo 1º. Disposto neste artigo não se aplica ao cargo de comissão. Artigo 59. O funcionário público estável perderá o cargo no caso de, que ele fala para a gente, só perderá o cargo sentença judiciária. Segundo, se demitido mediante processo administrativo em que é assegurada ampla defesa nesse caso, tá? Vamos lá, gente, ó. Presta atenção. Aqui todo mundo está buscando a estabilidade, tá? Por que a estabilidade ela é importante? Porque nesse caso, beleza? Só pode perder o cargo de 2 formas, tá? Quais as 2 formas que pode perder o cargo? Pode perder o cargo por, cuidado, sentença. No caso, você quando ganhar estabilidade, só pode perder o cargo com sentença transitada em julgado. Sentença transitada. Cuidado, gente. Isso é muito importante. Então, primeira forma de perder o cargo, sentença. A pessoa está lá, sentença em primeiro grau, sentença recorrível.
Não, gente, cuidado, tem que ser uma sentença transitada em julgado. Professor, o que é uma sentença transitada em julgado? Sentença transitada em julgado, gente, são aquelas que não cabe mais recurso. Outras coisas que precisa também, ó, precisa do processo. Então, ó, além da sentença transitada em julgado, para você perder o cargo, a outra maneira é o quê? É um processo administrativo, não é? Tem lá no final do estatuto. É um processo administrativo e ele fala o quê? Assegurado, ó, garantido, ampla defesa. Beleza? Por isso que é difícil e contraditório. Por isso que a estabilidade é importante. Porque você só pode perder o cargo dessas duas maneiras, tá? Uma sentença transitada em julgado e através de processo administrativo garantia ampla defesa e contraditório. E ele fala o seguinte ainda, que aqui, ó, só para nível também, que é contra, que a estabilidade é adquirida em... Qual o prazo que é adquirida? É adquirida, ó, adquirida a estabilidade em 2 anos, tá, gente? A estabilidade é garantida também em 2 anos, também vai contra a lei federal, que é 3 anos, tá? Mas aqui importante pra gente, o quê? É importante pra gente, quer saber que é 2 anos. Se perguntar de acordo com o estatuto, coloca nesse caso 2 anos, que o estatuto ele é um pouco atrasado. Beleza, gente? Então é isso. E ele fala. E ele fala um pouquinho pra gente, até quem já viu, ó. Finalzinho, só para nível de conhecimento. Parágrafo 1º, extinto o cargo declarado sua necessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 2º, o funcionário em estágio probatório será demitido do cargo após a observância do artigo 14 e seu parágrafo, ou mediante inquérito administrativo quando esse impuser antes do concluído do estágio, tá? Gente, então ele fala aqui pra gente o seguinte: extinto o cargo, esse funcionário, o funcionário estável, ele é colocado em disponibilidade. A gente viu isso quando a gente viu provimento, tá? Ele, nesse caso, quando é extinto o cargo, ele é colocado em disponibilidade para depois ser aproveitado. É isso que fala o finalzinho. A gente viu isso de forma mais detalhada em provimento, se quiser dar uma olhada lá. Beleza, gente? Ó, vamos revisar, aquela revisão assim, ó, para você não errar mais. Gente, isso aqui é muito importante. E uma questão vai estar aqui e você tem que saber estar nesse assunto, tá? Então, o que a gente viu? A gente fez uma linha do tempo aqui para vocês, gente. A gente fez uma linha do tempo do publicação do ato até você ganhar estabilidade. Então, você passou por etapa. Lembra? A gente passa, se você fez o concurso público, você foi aprovado no concurso público, não é isso? Homologou e houve a publicação do ato de provimento. Você o quê? Foi chamado para a posse. Qual é o prazo? Você tem 30 dias para a posse. Pode ser prorrogada? Sim, por 60 dias ou maior. Qual o efeito de você, nesse prazo, não for na posse? É sem efeito. Beleza, a posse ocorre a investidura, tá? Na posse ocorre investida. Você é investido no cargo público, beleza? Você já é servidor. O que é que você tem que apresentar? Declaração de bens e valores. Beleza. Depois da posse, você pode entrar no exercício, tá? E o exercício, por que é importante? Porque no exercício inicia os prazos, inclusive do estágio probatório. Ah, professor, qual é o prazo? Para o estatuto, o prazo é 2 anos, tá? E o seguinte, a gente viu que antes do fim do estágio, quanto tempo? 4 meses antes do fim, é avaliado 4 requisitos. Quais são os requisitos? Idoneidade moral, assiduidade, eficiência e disciplina, tá? Nesse caso, depois decidido, o parecer pode ser a favor ou contra, tá? Se nesse caso, esse parecer for contra, vai dar o prazo de 5 dias, né? Se nesse caso aqui, ó, foi contra, qual é o prazo? Aí você coloca aí. É o prazo de 5 dias, tá? Prazo de 5 dias para o quê? No caso, 5 dias para o servidor, para o estagiário. E o quem, gente? O prefeito vai decidir, tá? E nesse caso, se for a favor, você ganha a estabilidade, né? A estabilidade adquirida no prazo de 2 anos. Vamos lá? E por que a estabilidade é importante? Porque você só pode perder o cargo. Sentença transitada em julgado e processo administrativo garantido ampla defesa e o contraditório. Gente, aí foi uma revisão para vocês.
Beleza? Espero que tenha gostado dessa revisão que eu falei para vocês aqui sobre esse assunto que a gente viu. Se tiver gostado desse vídeo, se não inscreveu, novamente se inscreva, curta esse vídeo, comente, compartilhe com um colega. Até nosso próximo vídeo.